E aí galera, trailing? Aqui é o Márcio Souza da Kimana, repórter do canal. E hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo novamente da DC Comics, tá? Que existe, galera, existe muitos heróis, anti-heróis e também inimigos, né, vilões, que tem uma história de peso muito legal e propostas também novas, que deveriam ser propostas novas, né, para o mercado cinematográfico e HQ também, cara. E hoje, né, como eu adoro essa personagem, que é uma personagem muito pertinente dentro das HQs, que é a Era Venenosa, que é vítima de um experimento científico que deu errado. A botânica Pamela Ashley foi transformada num híbrido de humano e planta, conhecida agora como Era Venenosa. Ela retorna depois de ser um dos principais chefes de Arkham Asylum no jogo, vindo do PS3 até os de última geração, como o PS5. Enfim, galera, a Pamela, né, conhecida como Era Venenosa, ela tem uma carga emotiva muito grande dentro dela, né, no universo dela. A doutora Pamela, né, ela tem um PhD e é uma personagem da DC Comics, anti-heroína e vilã das revistas de Batman, criada por Robert Knight. Sua primeira aparição foi em Batman 181, em junho de 1966. A Era Venenosa, galera, por sua vez, é uma das inimigas mais duradouras do Batman e pertence ao coletivo de panteões de adversários que compõem a galera de vilões dele. Ela também é imune a qualquer tipo de toxina e consegue criar plantas em lugares sem sol e infértil. Imagina só, cara, pegando assim, né, viajando um pouco na maionese, pegando a Pamela e alguns heróis assim, seja de qualquer tipo de gibi. Qualquer tipo de não tô falando só da DC, né? Que tenha o poder similar ao dela, para poder levar lá para Amazonas, eu vou viajar na maionese, né? Levar lá para Amazônia para poder acabar com a degradação lá do solo, para poder germinar o solo, reflorestar, enfim. Fazendo parceria até com os índios lá. Não seria um conto maneiro sobre isso, né? Não seria um conto maneiro? Não seria legal, né? E um deles que eu traria, né, pegando um pouco dessa parte aqui, que eu indicaria, ao meu ver, né, dois heróis, que é o Terras, né, é o Terra e a Terra, que são dois irmãos que conseguem mexer no solo, e a Ororo, né, que é a Tempestade, até do X-Men, que ela trabalha com o clima. Pô, unindo esses três poderes aí, imagina só, cara, ia contribuir pra caramba pra poder reflorestar a Amazônia todinha onde se perdeu. Enfim, né, deixando um pouco de viajar na maionese, a Era Venenosa é descrita como um dos maiores notórios ecoterroristas do mundo, tá? Ela é obcecada por plantas, botânica, ecologia e ambientalismo. Ela usa toxinas das plantas e feromônios controladores de mente para suas atividades criminosas, que normalmente são destinadas a proteger espécies ameaçadas de extinção e ambiente natural. Eu não vejo isso como um terrorismo, não, né? Eu vejo isso como um ativismo, né? Porque é meio bipolar essa questão, porque onde começa o terrorismo, onde começa o ambientalismo, né? Para pensar, onde é que começa o terrorismo e o ambientalismo nisso aí? Porque para mim o terrorista é aquele que degrada, aquele que depreda, aquele que destrói, né? Aquele que deixa o solo tão infértil que nada nasce ali. Tu vê Chernobyl, pô, Chernobyl caiu a porra da bomba lá atômica, que hoje lá tá sinistra. Eu não sei nem, até hoje não foi falado como poderiam resgatar aquilo ali na questão da diminuição da radiação. Até agora não foram faladas. Foi até ativado alguns jogos aí, né, que eletrônicos, sobre esse lugar, de tamanha contaminação que é. Entende? E o nome do jogo é até Metrô. Alguém já ouviu falar do Metrô? O Metrô enfatiza muito isso, falando sobre esse lugar lá, né, que a contaminação tá muito acerbada. Mas enfim, então, gente, você imagina só. Então, eu fico pensando aqui, né, onde começa o terrorismo,
onde começa o ambientalista, né, o ativista, porque ela é ativista, pô. Ela em si, independente, tá certo que aconteceu esse experimento com a Pamela, né? Essa contaminação que transformou ela num híbrido, transformou ela num transformado, né? Ou mutante, vamos falar assim, né? Que agora a Pamela Lillian Easley é a Era Venenosa. Só que ela se transformou naquilo pelo qual ela preza, pelo qual ela ama, que é lutar pela natureza. Então ela não é terrorista, ela é ambientalista. Ela quer ver a natureza ter o espaço dela. Pô, temos a humanidade aí que de todo o globo, toda a humanidade não chega nem a 1, alguma coisa por cento de todo o globo, gente. Estamos falando de todo um ecossistema, né? Todo um ecossistema possível e imaginável. Estamos falando aqui do macro, do micro, entendeu? Estamos falando do macro, do microscópico, cara. Entendeu? Até difícil falar, né? Microscópico. Entendeu? Então é um universo muito mensurável, a mão de Deus mesmo, cara. Então, assim, referindo a Pamela, eu queria saber onde é que começa essa questão aí do terrorismo, né? E do ativismo, né? Do ambientalismo. Sabe, para mim ela nunca foi terrorista, ela não é vilã, ela simplesmente luta pela a sobrevivência da espécie, que é o todo, né? Que é a espécie terrestre. A espécie terrestre não é o ser humano em si, nós somos muito prepotente, arrogante a humanidade, o ser humano. A humanidade, o ser humano, né? O ser humano, ele pertence à cadeia, né? Ele pertence à cadeia, que nem eu sou ativista cultural. Quando tu fala de cultura, tu fala de pluri, né? Você está falando de uma diversidade imensurável, né? Você está falando de todo o segmento, de todos os segmentos. Quando tu fala de cultura, agora quando tu fala de arte, né? Como a arte é um dos segmentos dentro da cultura. Agora quando tu fala da cultura, da arte, quando tu fala assim, eu sou cantor, eu sou ator, né? Aí você está falando de segmentos. E é assim que rege o mundo. É assim que rege a própria natureza em si. Nós fazemos parte dessa cadeia, né? A gente somos um dos segmentos, né? Nós somos a raça humana, como tem a raça leopardo, temos a raça elefante, como temos a raça aí das espécies de anfíbias, que, né? Temos aí os répteis, como as cobras. Mesmo das cobras tem os segmentos delas, até as espécies variáveis em si. Então nós humanos pertencemos à espécie humana, um dos maiores predadores da Terra. Eu falo assim, pô, mano, mas o ser humano tem vai até 2 metros, né? No máximo que ele chega a 2,20 metros, 2,15 metros. Não, beleza. Mas nós temos a ciência, né? Nós somos seres criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Então nós transmutamos tudo. O que é transmutar? Transformar algo em uma coisa nova, onde preza a questão da cultura, onde vem a questão até do artesanato, né? Você pega algo ali que jogaram fora, transforma aquilo em outro. Já estamos até viajando, né? Estamos falando aí da Pamela Lillian Easley, né? Que é a PhD em botânica. Estamos falando porque tudo tem a referência a ela, né? Então, onde começa o ativismo, onde começa o terrorismo, né, gente? O ser humano, ele começa a botar em foco coisas que não são coerentes, né? Eu gostei muito dessa questão dela aí, dessa perseguição que ela tem dentro dos gibis. Ela é vista como uma vilã simplesmente porque ela é predadora dos próprios predadores. Ela quer dar espaço à espécie dominante, que é a própria natureza. A natureza se tornou uma espécie pelo qual ela representa. Ela é a representação da própria terra, né? Da reivindicação da própria terra. Entende? Por isso que eu dei referência ao Terra, né? Que é a irmã e irmão dele, junto com a Monroe, né? Que é a tempestade, na questão de reflorestamento, de repovoamento de lugares mórbidos aí destruídos pela degradação humana. Mas enfim, ela é obcecada, né, como falei, por plantas e botânicas, ecologia e ambientalismo. Usa toxina de plantas e feromônios controladores para suas atividades criminosas, cara. Atividades criminosas que normalmente são destinadas a proteger espécies ameaçadas de extinção e ambiente natural. A sua companheira Arlequina se tornou uma recorrente parceira no crime.
ele tem provado ser um dos inimigos mais poderosos do Batman, porque é um dos poucos membros de sua galera de vilões que aparentemente tem algum superpoder. A personagem foi retratada como um interesse amoroso para Batman, em que alguns quadrinhos, tá? Imagina só o Batman tendo uma relação com ela, né? Apesar que Era Venenosa também teve um affairzinho com a Arlequina, né? Mas enfim, em um comic, ela estava roubando uma gata de caridade que Bruce Wayne e Barry Allen participaram. Seu primeiro beijo foi o veneno, o segundo seu antídoto. Quando elas se encontram com os seus lábios tóxicos, plantou uma semente de arrebentamento tóxico em Bruce, mas quando ela beijou o Cavaleiro das Trevas, morto, inconscientemente o curou e estabeleceu uma fisão romântica entre os dois, né? Um fitinho entre os dois, né? Quer dizer que ela ia matar o Bruce do nada, assim, ela conseguiu, né, dar um antídoto para ele. Pô, eu gostei muito desse conto aqui. Robert Knight modelou Era Venenosa inspirada em Betty Page, dando-lhe o mesmo corte de cabelo e sotaque sulista. Em suas primeiras aparições em 1966, a sua origem não foi desenvolvida. Ela era apenas uma mulher sedutora. Quando chegou pela primeira vez em Gotham City, seu traje era uma peça única, sem alças, biquíni verde coberta com folhas. Imagine isso, né, galera? Os braceletes, colar e coroa que estavam presentes também foram deixados para trás. Ela usava saltos altos verde e meias de nylon verde a amarela com folhas pintadas sobre elas. Este vestuário mudou um pouco quando ela reapareceu. Era Venenosa, por sua vez, entrou em cena após a ascensão do feminismo, que salientou a necessidade de um maior número de vilões mais independentes na série. Ela também foi usada para substituir a Mulher Gato, cada vez mais simpática, com uma nova supervilã feminina, claramente antagonista de Batman. Depois de Era fazer aparições nos romances gráficos do Batman em Esquadrão Suicida, a sua segunda história de origem, retcon, criada por Neil Gaiman no final de 1980, liga ela para um monstro do pântano e sua original Orquídea Negra, uma híbrida humana plantada. Pô, seria muito legal. Essa história aí do monstro do pântano com a Era Venenosa é muito legal. Imagina também o monstro do pântano introduzido naquilo que eu te falei lá em cima lá. O monstro do pântano, Era Venenosa, Ororo Monroe, né, que é a tempestade, e os irmãos, né, que são os terras, né. A personagem foi interpretada por Uma Thurman em Batman e Robin e foi dublada por Diane Payson em Batman The Animation Series. Uma versão significativamente juvenil foi dublada por Piera Coppola em The Batman e uma encarnação completamente renovada foi dublada por Tássia Valenza em Batman Arkham, franquia de jogos de vídeo games, como eu apresentei para vocês aqui já, né? A lista da IGN dos top 100 vilões dos comics de todos os tempos classificou Era Venenosa em 64. Ela ficou em 21º na lista do Comic Buyer Gates das 100 mulheres mais sexys, lindas e lindas dos quadrinhos. Cara, eu gosto muito dessa heroína, porque eu também sou verde, né, cara? Eu gosto dessa questão ambiental, então tem tudo a ver, né? Segundo a aparição da personagem, Era Venenosa continuou a aparecer em várias séries de quadrinhos do Batman e teve um papel importante no Esquadrão Suicida e a minissérie Orquídea Negra, uma história de origem, mais tarde foi recontada para ela. A personagem foi inspirada em parte pelo conto Humphrey Daugert, escrito por Natvel Hawthorne, acerca de uma donzela que cuida de um jardim de plantas venenosas e ela torna resistente aos venenos.
mas no processo ela mesma torna-se venenosa para outros. Optic Knight afirmou que ela foi originalmente modelada em Brett Page, artista como Jim Lee desenhara em um maior verde com um maio verde claro. Bom, gente, essa história aí da Era Venenosa que eu trouxe para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da Era Venenosa, né? Como eu te falei, eu não vejo ela como uma vilã, eu vejo ela como uma heroína, né? Uma ativista. Acho que deveria trazer um reboot dela, repaginado, refeito, falando sobre isso, né? Que além de Pamela Esley, Lillian Esley, quer dizer, né, que é PhD, ela ter esse phishing, né, por ambientalismo, né, que isso aí é o natural dela, e ela se tornar aquilo pelo qual ela preza, que é ser auto-ego no futuro Era Venenosa, ela preza o meio ambiente, ela respeita o meio ambiente, ela sabe que se não fosse o meio ambiente, a humanidade não existiria, nada da biodiversidade existiria, e existe através das plantas, através dos seres vivos, e o próprio verde alimenta o ser humano, né? Sem o verde não existiria o ar, não existiria nada. Então ela tem o ódio mortal dessa repugna humana contra o meio ambiente na questão de valores de terceiros, porque não é a humanidade toda em si, porque senão ela mesma teria destruído a própria humanidade com o poder que ela tem, gente. Até o próprio monstro do pântano não entende isso, sacou? Mas não, ela quer trazer uma consciência. Então não vejo ela como uma terrorista, como uma vilã, eu vejo ela como um ativista, uma ambientalista. Ela usa o seu poder certo, ela usa o seu poder na forma de gerar consciência e educação. Só que o homem, né, ele é muito, como é que eu posso dizer assim? Ele é muito egoísta, né? Ele é muito materialista, então ele luta pelo lado financeiro, não pela questão de sobrevivência de um todo, mas só dele. Então ela repugna isso. Então não vejo ela, a Pamela, né, que era venenosa, dessa forma, não. Deveria vir sim um seriado aí, ou então um HQ falando dela, da Era Venenosa, como uma ativista em si, usando seus poderes dessa forma e também sendo agressiva também, porque não tem que ser um conto mela cueca, né? Um conto que você vê, xarope, ela é assim, assada, botar uma mulher bonitinha ali, gostosa, porque ela é gostosa mesmo, né? E para representar Era Venenosa e acabou, não, pô, tem que botar uma mulher que seja sisuda mesmo, uma mulher que bota pra fuder mesmo, desculpa a expressão, uma pessoa que bate mesmo, mostra o seu poder, é uma mulher rancosa mesmo, porque ela é assim, porque estamos vendo aí a biodiversidade se ferrando, nós somos uma grama desse percentual todinho desse universo aí que ecossistema natural, nós somos, só que somos os maiores predadores de tudo, estamos destruindo tudo, galera. Pô, isso é sacanagem, tá entendendo? Pô, o que falta agora? Destruir o universo, jogando lixo espacial para tudo quanto é lado? Isso já existe, né? Nós sabemos que existe, né? Então, estamos aí fudendo os mares, os oceanos, estamos secando os rios, riachos, açudes, tudo, a porra toda, pô. Então, eu não vejo a Era Venenosa como uma vilã, não. Eu vejo ela como uma heroína Dark Hero. Vamos botar assim, é uma mulher que luta por ciências exatas, né? A semelhança entre dois pontos não é uma linha reta, é a questão da justiça, é uma linha reta. Ela não quer ser boa, não quer ser ruim, ela quer ser justa. E a justiça nem sempre tem que ser, não quer dizer que não suje as mãos, não, pô, entende? Então a situação toda é essa. Para mim deveria vir uma história dela, incluir aí, como estão falando dos contos de DC, não podemos enfatizar heróis da Marvel, ali o Monstro do Pântano. Imagina só, o Monstro do Pântano lutando por uma ideologia diferente da dela, mas ele fica meio indeciso em cima do muro porque a dele bate com a dela. Só que ele enxerga uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Aquela coisa meio bipolar? Não, lutamos pela mesma coisa, mas de uma forma diferenciada, né? Expliquei bem, né? Então deveria ter um fitting dos dois, entende? Deveria ter esse fit do 2. E quem sabe, através dos poderes dela, de toxina, né, que ela também fabrica um antídoto, ela não pudesse fabricar algo que fizesse o Monstro do Pântano se tornar humano quando ele quisesse. Olha só a pegada maneira. Ele conseguisse, através dela, adquirir um poder
além desse poder, amplificar o seu próprio poder e ao mesmo tempo ele transformar uma pessoa um metamorfo, ele conseguir mudar a forma dele pelo qual aparenta agora pela aparência humana. Isso seria maneiro, hein? Isso seria maneiro, isso aí seria o boom para que ele ficasse mais do lado dela, né? Seria maneiro isso. Mas, gente, quem gostou do conteúdo, deixe seu like, tá? Seu comentário pertinente aqui mediante a esse conto desse aqui da Era Venenosa, né? Que é a Pamela Lillian Ashley, PhD em Ciências Botânicas, né? Então, não se deixe de se inscrever também. Vou trazer mais conteúdos daqui do Batman, né? Que tem muitos heróis aqui, até dela mesma aqui, de alguns contos que ela já teve. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e fui!